Obrigado. Então, boa tarde a todos, a todas, trabalhadores e trabalhadoras da Casa Felinto Martins. Estamos iniciando as nossas tarefas dessa tarde, do atendimento fraterno, e hoje teremos a nossa palestra com a nossa irmã Antônia, ou Gisele, como ela queira. E ela vai falar sobre um tema, o dever. Capítulo 17, Seja Perfeito. Nossos trabalhos da Casa Felinto Martins, presencial, acontece na quinta-feira, no atendimento fraterno, iniciando às 5 horas da tarde e vai até o horário da palestra pública, 19 horas. No sábado, nós temos o atendimento fraterno, começando às 3, com a palestra pública. No domingo, no terceiro domingo de cada mês, nós temos a sopa, tradicional sopa fraterna. Nós temos também os nossos trabalhos que estão desenvolvidos através dos estudos online. Temos na segunda, a terça, e temos na quarta-feira e na sexta-feira estudos. Aqueles que queiram compartilhar conosco, que entrem em contato para que a gente possa colocar o link. E assim nós vamos fazer uma mensagem dessa tarde para nos harmonizar. Com alegria é a mensagem de hoje. Escuta com alegria todas as suas tarefas. As abelhas fazem mel, colhendo o pólen das flores. Os pássaros cantam, entristecendo-se nos ninhos que os acolhem. Não te queixes da vida. Tens agora aquilo de que mais necessita para os teus aprendizados. Não ambicione trilhas e caminhos alheios. Em qualquer posição que ocupe, o homem não é poupado das lutas. Os que aparentam tranquilidade talvez estejam chorando por dentro. Valorize o teu corpo, os teus familiares, o teu trabalho e a tua experiência evolutiva. Caso recebeste mais, talvez não soubesse o que fazer com tanto. Um sorriso sincero opera prodígio. Não através de tua prova, mas como da tua melancolia. E nesse sentido, elevamos o pensamento a Deus e vamos nos alegrar com a mensagem de hoje do Evangelho, que a nossa irmã Antônia vai nos trazer do capítulo 6 de Perfeito, o dever. Pedimos assim ao Divino Mestre Jesus que nos conceda nessa tarde de hoje os bons fluidos, as boas energias, para que a nossa irmã possa, Senhor, nos trazer a mensagem com alegria, com sabedoria e com dever, né?
E assim peço, Pai, a permissão para dar por iniciado a nossa palestra da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus. A palavra está com você, Antônio. Você tem 45 minutos. Então, boa tarde a todos. Vamos aqui conversar sobre o dever, do capítulo 17, Sede Perfeito. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados. A gente sabe que o capítulo, ele diz assim que o dever é uma obrigação moral. Então, a gente vem para a casa espírita com um dever, um dever espiritual, um dever de se sentir bem. A gente, em tudo que a gente faz, a gente tem um dever a cumprir, né? É a nossa meta. E a nossa meta qual é diante do dever? É ser feliz, né? E quem está ao nosso lado também ser feliz, porque é amar ao próximo, né? Como a si mesmo. Então, a gente tem como dever cuidar de nós, dos nossos sentimentos, nos aprimorar e o outro, né? Ajudar o outro. Então, o capítulo diz que diante de si mesmo, o primeiro e dos outros em seguida. Então, é isso que a gente entende e está buscando entender diante do nosso dever que nos cabe. E esse dever é para quem? Esse dever começa onde? E de que forma que a gente toma consciência, de que tudo que a gente faz vai ter algo, vai ter uma consequência ou vai ter algo de bom. Esses questionamentos de onde sai, porque tantos, o tempo inteiro. A gente está aqui por uma só causa, por Jesus, né? Ele foi o maior professor, o maior mestre dos mestres, que veio nos mostrar o dever diante de quem? Do nosso Pai, diante de Deus, né? Então, o seu exemplo puro e verdadeiro mostra a humanidade, primeiro de tudo, o dever, né? De como ele veio ensinar a todos a cumpri-lo diante de quê? Da moral. Então, Jesus é o Espírito de verdade, é esse Espírito que a gente segue e é ele que também devemos tudo que nós temos hoje, né? A humanidade ainda está em evolução. Nós somos ainda aprendizes e seremos por toda a eternidade, né? Mas o dever é a lei da vida e se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. E não quero falar aqui, isso é o Evangelho que diz, né? Senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Então, a gente está nessa constante, né? Entre o trabalho, entre a nossa vida pessoal. E nós temos, sim, interesses pessoais, mas de que forma esses interesses pessoais não podem ser banais? E como a gente perde tempo, muitas vezes, nesses interesses, né? Na busca por esses interesses. Mas a gente precisa também entender que nós temos anseios, precisamos trabalhar por eles, temos necessidades e devemos buscar conhecer e trabalhar essas necessidades. E tudo isso faz parte do nosso dever. Então, nós entendemos que nós não somos santidade, então nós temos que trabalhar, mas esse trabalho tem que ser benéfico, não só para mim, mas para todos. E às vezes isso não acontece, né? Vamos um exemplo, quem trabalha demais, trabalha, no final ele vai ter o quê? Um acúmulo de doenças, ou então ele esqueceu de cuidar de si. Então tem gente que trabalha numa correria, numa 24 horas, né? E não consegue parar para entender que o trabalho é importante, mas que tem que ter um equilíbrio. Então, tem que ter a calma, e aí a gente vai traçando esse perfil
do dever, né, que a gente veio para cumprir na Terra. Não só nós, mas todos nós estamos em meio à imortalidade, né? Pois nós cremos nessa imortalidade. E se não cremos ainda, ela está inata e irá amadurecer. Então, diante do trabalho que temos e que fazemos, toda essa certeza deve existir e existirá, porque o tempo ele trabalha ao nosso favor na questão da evolução, porque cedo ou tarde todos irão evoluir, né? Então ninguém ficará para trás, ninguém é esquecido, né? Então um exemplo do dever é que ele é uma lei natural, é uma lei que cabe a todos. E o Livro dos Espíritos diz, na questão 614, que se deve entender por lei natural, né? Então, que lei é essa? Se é natural, é de todos, é de quem, primeiramente? De Deus. Então, é uma lei natural, é a lei de Deus, é única e verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. Ele não é infeliz senão porque se afasta dela. Então, se nós amargamos em algum momento, é porque nesse sentido a gente se afastou de Deus. E o ser humano, ele é imperfeito, mas Deus nunca se afastará de nós. Então, mas a gente entende que todas as leis, elas vêm para se cumprir, né? E a gente está aqui para aprender e aplicar essas leis. Então, Jesus veio mostrar, né, o que era certo e o que era errado, como enviado de Deus, como filho de Deus, ele veio mostrar o dever à humanidade, né? Assim também como seus antecessores, né? Como Moisés, como outros profetas que já falavam desse Deus único, né? Desse Deus verdadeiro. Então, e onde está essa lei, onde ela se aplica? Onde está a lei? Onde está essa lei? Se a lei é de Deus, ela está em algum lugar. E o Livro dos Espíritos, né, o codificador, pergunta na questão 621. Ela está onde? Na consciência. Então, na nossa consciência, nós temos e essa questão de nos olhar, de nos conhecer, de nos entender e saber o que está certo, o que está errado. De ter esse discernimento, de ter calma na hora de resolver qualquer problema, né? Então, é por isso que ele deixa, né, que o ser humano tem esse livre-arbítrio, que ele possa cumprir o que lhe foi designado por Deus, através de sua própria consciência. Então, ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as soluções do interesse e do coração. E aí ele ainda diz ainda, as vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. Então, como o dever é importante, como a gente não está aqui em busca de reconhecimento e nem devemos esperar esse reconhecimento e nem nada em troca. É isso que faz com que a nossa cruz, eu acho que a nossa carga, se torne menor, porque senão a gente se frustra. E é isso que muitas vezes a gente carrega máculas, carrega pequenas coisas e não entende, porque a gente às vezes vê no outro a ingratidão, vê que o ser é ingrato e espera aquilo ali seja reconhecido, né? E não é isso. E aí a gente já começa a trabalhar, né, essa questão de uma outra forma. Deixa ele seguir o caminho dele e eu vou seguir o meu.
eu estou vendo e estou fazendo o quê? A minha parte. E o que todo mundo tem que fazer? A sua parte. E deixar que o outro faça a dele, né? E ele, no momento certo e adequado, reconhecerá. Porque se não fosse o remorso de como seriam os perversos e os maus, se ele não tivesse depois essa consciência, como a gente acaba de ver, né? Que é a lei de Deus e está em todos. E isso é encarnado e desencarnado também tem, né? Então a gente está aqui falando, boa tarde a todos, sobre o dever, né? Capítulo 17, item 7, né? Então, o dever, que é a obrigação moral, que a gente entende o que é essa moralidade, o que Cristo veio falar, o que Cristo veio nos ensinar. Nós somos seguidores de Cristo. Nós, em outras vezes, em outras épocas, nós perseguimos Cristo. Então, é por isso que nós estamos aqui. Então, esse papel de hoje entender que Cristo é a salvação é porque ele nos mostrou o dever que nós devíamos seguir. Então, nós não devemos ter mais medo de demonstrar esse amor em todas as formas que se aparecer em nossa vida, né? Não é com fanatismo, é com quê? Com a obrigação moral de fazer o bem e ser do bem. Só aí você já mostra que você é parte desse pequeno exército de milhões e milhares de almas. Então, por isso que o nosso planeta Terra, ele precisa de quê? Emanação de amor. Que foi isso que Cristo, como o maior exemplo, veio ensinar à humanidade. Então, tudo isso faz parte de quê? Do dever. Né? Então, o dever tem diversas formas de ser aplicado. Mas a gente começa pela base, que é a base que é interna, trabalhando essas questões internas que vão para o exterior. Então, é o eu que tem que refletir, o eu que tem que dizer eu posso, eu consigo, eu estou aqui por Cristo, eu estou aqui pelo meu irmão, eu estou aqui pela minha família, eu estou aqui pelas pessoas que eu amo. E esse eu vai trazendo para você essa vontade, vai fazendo com que você mova essa chave, né? Então, você deixa de estar estagnado e aos poucos começa a mover tudo o que está ao seu redor. Então, o dever é magnífico por isso. E ele diz que o dever do coração fielmente observado eleva o homem. Quer dizer, nossa consciência, nossos atos, a nossa observância, mais do que a gente lembra do orar e vigiar. Então, tudo está ali interligado o tempo inteiro e a gente só deve fazer o quê? Aquilo que nos cabe pouco a pouco, porque não é de uma vez só, não é tudo de uma vez, não adianta dizer, eu sei tudo. Não, a gente está no caminho, essa é a verdade. E a gente não pode o que? Se desviar dele. Uma vez que você aceita Cristo, querendo ou não, ele já lhe aceitou há 2000 anos atrás, quando passou pelo martírio, né? E mostrou essa questão do dever, né? De não ter interferência. Ele poderia não ter passado, mas passou, porque não era obrigatório, mas que esse dever deve existir, né? Da gente seguir e não desistir. Então, um exemplo que eu trouxe, né, baseado nesse dever, que existe milhares de almas bondosas que já passaram por aqui. Esse exemplo vem antes de Cristo. De Camilo. Quem já ouviu falar de Camilo? General Camilo. General Camilo, que é conhecido como Salvador da Cidade Eterna. Quem é Camilo, né? Então, lá na parte diz assim: ó Roma, tu que és tão desejada, tão amada, às vezes tão odiada, Roma, de seus belos templos, de suas belas praças e de seus filhos ilustres. Várias foram as ocasiões
em que estrangeiros te possuíram e, usando da força, te profanaram, mas resististe bravamente, e é por isso que te chamas de cidade eterna. Então, a gente vê o que foi Roma, o que Roma representou, né, antes de Cristo. Não era conquistação, não conquistava território, não eram as guerras, não eram aquelas pessoas que estavam ali na questão da conquista, mas era uma conquista truculenta, violenta, e que não tinha isso, né, que tinha que tomar posse. Então, era antes de Cristo que se passava isso. Então, ela foi fundada em que ano? Foi fundada em 753 a.C. por quem? Por Rômulo e Remo. Então, a cidade foi várias vezes profanada por estrangeiros que invadiram e pilharam e a queimaram, mas ela mesma assim resistia e resiste até hoje como a cidade mais antiga do mundo, né? Então, quantas pessoas não passaram por lá sendo que líderes e outros o que sendo derrotadas. Então, era uma via de mão dupla. As guerras como a gente conhecia antes de Cristo, né? Como era essa questão do domínio dos impérios, a briga e o domínio que era o Império Romano nessa época, o maior praticamente, né? Se não fosse o maior do Ocidente, que ainda tinha a questão do Oriente aí que não entrava. Então, dessas tristes ocasiões, teve somente um, que foi o ilustre romano que puniu e conseguiu, né, conquistar Roma de um período em que ele foi considerado o segundo fundador de Roma. Isso aconteceu em 446 a.C. a 365, que foi Camilo. Então, Camilo era o quê? Um líder, uma pessoa de quê? De moral, que a gente vai ver. O que Camilo fez para ter sido considerado ilustre para Roma? Quer dizer, Camilo, né, liderava o exército nessa época e Roma tinha ali uma cidade chamada Veios, que era altamente poderosa e que estava de olho em Roma. Mas Camilo não deixava, por conta que ele era líder e conseguia controlar todo o exército ali de Roma, então não deixava que a cidade fosse invadida e também tinha uma grande tropa. Mas, em meio a isso, né, era aquela questão do prazer. Então, as pessoas o tempo inteiro estavam querendo saber o que acontecia em Veios. E Camilo, como um grande líder, dizia que tinha medo que o seu povo fosse corrompido pela cidade dos prazeres e os desejos de bem. Será se as pessoas que Camilo já dizia isso foram ou não corrompidos? O que vocês acham? Pela riqueza, pela beleza, foram ou não corrompidos? Aconteceu o quê? Que Camilo, vendo, né, a seu povo, vendo e combatendo esse assédio, né, e isso durou o quê? 10 anos. Então, ele foi lá, exigiu. Então, vamos aqui ter um controle mais da nossa cidade e exigiu que todos os pessoais pagassem 10%, né, para Roma. Como líder, ele exigiu isso para ter um controle. Só que ele exigiu isso pensando em outros meios para conseguir manter o exército, manter tudo, mas os líderes que não eram bestas nem nada, disse não, agora nós pegamos esses 10%, que isso ele queria cobrar dos mais ricos. Vamos cobrar agora de todo mundo. E aí o que acontece? A população se revolta. Se revolta, protesta e derruba o quê? Camilo.
Então, Camilo não tinha mais esse poderio, não era mais líder, e a cidade ficou o quê? Fragilizada. É como você pegasse a cidade que estava ali intacta, bem organizada, tivesse uma rachadura. E em vez daquela rachadura sanar, ela foi aumentando. E aí aconteceu o que Camilo previa. As pessoas se revoltaram, primeiro de tudo, porque não tinham muito grande parte de pagar os 10%. Outros que iam servir o exército não ganhavam nada por isso. Então, eles tinham a oportunidade de ganhar algo para sustentar a família. Mas os outros líderes já estavam de olho em outras coisas. E aí houve o conflito e o que? A discórdia. Então, Camilo terminou saindo e a cidade ficou com essa rachadura e eles foram aonde? Lá para Veios, aonde era a cidade do prazer e foram sim que corrompidos. Daí já entende-se o quê? Que o ser humano é frágil, sim. Então, a gente é o quê? Previsível. Então, se um líder conseguiu prever que as pessoas poderiam ser corrompidos, Jesus sabe disso, mas ele nos pune, ele nos dá a ferramenta para que a gente passe por tudo sem achar que a gente é o pior. Não, a gente não pode enxergar assim. Mas Jesus é o nosso líder do que do nosso exército, né? E isso foi antes de Cristo. Então, depois da tomar, e aí a cidade ficou, né, sem o líder, ficou alvo de outros inimigos, porque o povo tinha esse ranço já de Roma. Foram para cima, dominaram Roma durante 7 meses, ficou aquele estardalhaço. Ficou a questão dos gauleses, que tomaram posse, que eram as que já estavam de olho em Roma, os etruscos, que era outro povo, então juntou vários povos e dominaram Roma durante 7 meses. E onde estava Camilo, o grande líder que conseguia manter Roma ali intacta? Ele se revoltou, se chateou, se despediu da família, da mulher e do filho e foi se exilar. E deixou Roma lá, com os problemas dela, sucumbindo, e ele lá, sem saber de nada, sem querer saber, mas até que um certo ponto, durou 7 meses essa festa, os líderes não tinham mais controle da cidade, não tinham nada, mandaram buscar Camilo. E Camilo disse: eu e meu exército, se meu exército já se desbandeou, como é que eu vou trazer esse pessoal de volta? Foram lá as negociações, ele disse: eu aceito. Se me dá o que eu preciso, o cargo de quê? Ditador. E aí ele poderia assumir o posto como a maior força que existiria na região, né? O grande líder ditador. E assim, não tinha uma opção, cederam, e ele volta, e aos poucos, como ele era uma pessoa de moral, né? Ele volta e consegue botar para fora os inimigos, né? Consegue reunir de novo um povo, consegue conquistar de novo Roma, devido que a sua moral, porque ele era um líder de moral, um líder que estava ali em um propósito, não é? Então ele não estava com um propósito de guerra, ele estava no propósito de manter um equilíbrio de uma cidade. Era diferente, né? Ele estava sempre mantendo a ordem, né? Então, depois disso, essa questão do ditador, eles tinham uma lei que para ser ditador só poderia, no mínimo, 6 meses. Imagina quantos anos Camilo passou? 5 anos. Então, se ele era para estar 6 meses, ele conseguiu que esse ditador, que a gente entende hoje ao contrário, né, que a gente tem pavor dessa palavra, era naquele tempo a questão de honra, né? Que era isso que mantinha o equilíbrio daquele que ia para a guerra liderar um exército.
Então, ele tinha que saber liderar, ele tinha que planejar, saber tudo direitinho, e não era esse ditador que hoje a gente conhece, né? Não é esse tipo de ditador. Vamos deixar claro, né, que não é esse tipo de ditadura, de repressão, de opressão, de direitos, não era isso, né? Era um outro tipo de ditador, mas era um ditador de conduzir, né? De exército, de liderar, né? Questão do general e tudo mais. Ele diz que ainda dizia-se que um exército sem uma moral não existiria um exército. Então precisaria disso, de algo que unisse através desta moral todo um grupo para poder sair vencedor. Então, Camilo, ele representou para Roma esse Salvador, né? Ele cumpriu com algo que ele tinha como líder, e como líder ele foi até o final, porque mesmo já sendo o quinto mandato, ele passou o último, ele tinha 80 anos, e mesmo assim ele vestiu a armadura e foi lutar por Roma. E ele é exemplo, né, de uma pessoa que sabia liderar, sabia os objetivos e não queria que sua população corrompesse, né? Ele não queria isso. Mas hoje é diferente, né? Esses exércitos que hoje lutam não é mais por território, são por ideias. Então, nós temos relações ideológicas. Nós estamos aqui construindo as nossas ideias. Nós é que direcionamos a nós mesmos. É diferente de antes de Cristo. É diferente quando Cristo chegou. E se a gente traça a linha do tempo, o ser humano ele está indo para o progresso. É esse o caminho do ser humano, né? Então, a exemplo de Camilo, que foi um grande, né, ditador, mas que um ditador que era raro, porque dizia-se raro, porque a gente sabe que a fama de Roma não é das melhores, e não foi a das melhores, por conta de tantas atrocidades, por tantas coisas ruins que ela proporcionou à humanidade e principalmente ao nosso mestre Jesus, né? E quem foi que prendeu Jesus? A mando de quem? Em que período? E como era tratado, e como foi tratado isso? E como foi que Jesus recebeu? De que forma que Jesus agiu? Então, há um paralelo, né, de acontecimentos simultâneos. Então, a gente vê que Jesus é o nosso exemplo, é o nosso maior dever, né? Então, ele diz aí no Evangelho que o dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. Então, nós sim temos muita dificuldade o tempo inteiro em colocar os nossos deveres em prática. Né? Por quê? Porque nós perguntamos quem somos, por que estamos aqui, onde vamos chegar com isso, né? Será se eu estou fazendo da forma correta? A gente reflete isso mesmo o tempo inteiro, não como insegurança, pelo contrário, se a gente se identifica espírita, a gente já tem um caminho, né? A gente já tem uma direção. Porque o espiritismo, ele fala dessa imortalidade. Então, nós devemos nos ver como imortais. Mas quando a gente diz quem somos, é porque a gente diz assim, eu poderia fazer mais do que eu fiz ontem, eu poderia fazer mais do que eu estou fazendo agora e não fiz. O que é que me falta ainda? Né? Então, às vezes, a gente fica... O que que isso significa? Cobrança. Então, a gente se cobra, né? Então, é certo a gente se cobrar, mas não tanto. A gente precisa uma coisa de cada vez
E assim a gente vai se sentindo bem, porque nós caminhamos para um mundo feliz. E nós vamos estar lá nesse mundo feliz, vamos sim. E a Terra era para ser um mundo feliz, mas não é ainda. É um mundo de prova e expiação. É um mundo em que o dever ainda está por se cumprir em grande parte dos seres. Outros não, já cumpriram, mas de tanto amor, continua ajudando aqueles que estão aqui. Então, não se abre mão só porque se cumpriu o dever. Jamais a gente deve abrir mão, mas a gente vai aprimorando, aprimorando e vai ficando o quê? Sutil a esse dever e não vai vê-lo mais como obrigação. Então, eu não sou espírita por obrigação. E a gente não pode dizer que a gente faz algo por obrigação. Sim, a gente trabalha por obrigação, porque senão a gente não paga a conta. Mas é essa questão do dever moral, né? Que não deve ser algo obrigatório, mas algo que seu espírito vá adquirindo a maturidade necessária para exercer esse dever, né? Então, não podemos esquecer, né, que o trabalho pessoal é algo que precisa existir e vai existir. Mas o trabalho espiritual já é outro tipo de trabalho, que faz com que você já trabalhe o seu próprio espírito. Uhum. Tá. Então, você vem para a casa espírita para quê? Para ser consolado, para poder sair daqui revigorado, e tenha certeza que sai revigorado. Por quê? Porque os irmãos que vêm aqui desencarnado, às vezes encontram em você o que ele está buscando, e há uma troca. E às vezes ele tem o que você precisa. Então, por isso que a gente vem à casa espírita, né? A casa de oração, orar, conversar, trabalhar, mas enfim, a gente vem por conta disso, para fazer o papel que Jesus nos deixou, né? De ajudar ao próximo e poder cumprir esse dever. Então, eu falei do exemplo, né, do Camilo, porque eu olhando, pesquisando e vendo, a gente tem também outros tipos de espírito ou de seres que trabalharam esse dever e continuam trabalhando. Um exemplo é Emmanuel, né? O guia lá de Chico Xavier, ele fala desse dever que é necessário, que precisamos dele, que não podemos confundi-lo com as nossas necessidades internas. Né? E Emmanuel, ele vestiu o quê? Uma roupa do quê? Do período romano, não era assim, Walter? Então, com uma figura romana que ele se identificava e como ele veio mostrar Chico Xavier. Então, esses seres, né, que passam para a gente essa força, essa certeza é que nos faz cada vez mais buscar e acreditar na nossa doutrina, né? Na doutrina dos espíritos, porque não é nossa. Então, antes de vocês chegar, nós falávamos que tudo faz parte da lei natural, né? Que lei é essa? A lei de Deus. E a segunda coisa era onde está essa lei, né? E de como usá-la. Onde é que está? A nossa consciência. Então, era esse o papel, e é esse que a gente vai buscando refletir e observar, que é a nossa consciência. Muito bem, acabou. Muito obrigado, Antônia. A fala foi bem esclarecedora. Este tema que a Antônia nos trouxe está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seja Perfeito, que ela falou sobre o dever. Então,
é muito importante a gente saber que nós temos deveres, né, a cumprir. Nós não vimos para cá, para o planeta Terra, apenas para comer, beber e dormir. Nós fomos encarnados com também um dever a cumprir para a nossa evolução. A Antônia falou muito bem, quando o homem reencarnou aqui no planeta, ele recebeu, através das tábuas de Moisés, os 10 mandamentos, que ali é um dever para que os homens cumpram. E esses 10 mandamentos são leis que Moisés exigiu que o homem da época obedecesse. E assim esses 10 mandamentos foram colocados dentro das leis mosaicas, né, que é o Torá. E ali sabia que o homem, o judeu, o hebreu, tinha que cumprir essa lei do dever de amar a Deus acima de todas as coisas, de não matar, de não roubar. Eram deveres que o homem tinha que saber. Não desejar as coisas dos outros. Então, isso tudo foi ensinado pela lei dos 10 mandamentos, e que Deus deixou através da primeira revelação para que o homem cumprisse. Muito obrigado, Antônio. A sua fala foi excelente, foi bem esclarecedora. E aqui eu coloco também a mais para as irmãs que chegaram agora, que vocês estão chegando a primeira vez à Casa Felinto Martins. Nós estamos abrindo a casa ao público depois da pandemia. Estamos nesse processo ainda de um público pequeno. Mas nós vamos dar continuidade a esse trabalho, levando a mensagem de Jesus a todos, encarnados e desencarnados. Logo após o término desta fala, nós teremos o passe, e como o objetivo de vocês é o atendimento fraterno, vocês também terão a oportunidade de ter o diálogo fraterno. A Antônia vai seguir com o passe logo após, e eu ajudarei no atendimento fraterno. Então, a gente volta a palavra para a Antônia para ela fazer as preces final desse trabalho. A palavra está com você, Antônia. Então, vamos lá agradecer a Deus por estarmos aqui nessa comunhão de pensamento, que possamos emanar para o alto nosso desejo, né, de sermos felizes, porque é esse o nosso objetivo, o objetivo de todos os seres que habitam esse planeta. Então, Deus de amor, de infinita luz, resplandeça sobre nós, ó Pai amado, a tua bondade, a tua luz infinita, que ela invada nesse exato momento a nossa casa espírita e ampare a todos nós que aqui se encontram presencialmente, virtualmente, encarnado e desencarnado, pois tu conheces, Senhor, a cada um de nós, tu conheces, ó Pai, as nossas necessidades, tu conheces, Senhor Jesus Cristo, o nosso caminho, pois é aqui que estamos pedindo a tua luz, para assim, Senhor, vencermos os nossos obstáculos. Ampara todos os irmãos em tratamento espiritual. Ampara, Senhor, a todos os irmãos que desencarnam sem conhecer a verdade, que é a verdadeira vida, esse mundo espiritual. Ilumina, Senhor, as nossas crianças. Ilumina, Senhor, os hospitais. Ilumina, Senhor, a cada ser do nosso Brasil que amanhã irá votar, e que Deus ilumine assim para que todos tenham consciência do seu papel diante do outro. Então, Deus de amor, prepara o nosso amanhã, prepara os dias que virão. Por isso, Senhor, aqui estamos pedindo assim a tua proteção, pedindo, Senhor, a tua força, pedindo para que o Senhor fortaleça a nossa fé,
e assim sermos gratos por tudo que tem nos dado. Grato pelo ar que respiramos, gratos pelo dom da vida, gratos por esta doutrina que nos acolhe, nos consola, nos transforma. Que Deus continue a iluminar a todos nós, aos nossos benfeitores, a nossa casa espírita, por toda a eternidade. Que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre Pai aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim a gente agradece toda a comunidade Felinto Martins e pedimos para dar por encerrado os nossos trabalhos online. Assim seja, graças a Deus. Um abraço a todos. Um abraço a todos, Tatiana, Silvia. Tchau, Jô.